Olá, boa noite. Agora são 20 horas. O tempo aqui em São Paulo está 19 graus, em alerta amarelo. E o sul também está em alerta amarelo. Muita chuva caiu em São Paulo e nas regiões do sul também. E promete cair mais. Então, tome muito cuidado. Confira agora o que é notícia aqui no Jornal Toda Hora. A Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma denúncia contra o deputado Eduardo Bolsonaro. O motivo é a atuação do deputado no processo sobre o golpe de Estado em que o pai dele, Jair Bolsonaro, foi condenado. Para a PGR, Eduardo Bolsonaro buscou a ajuda do governo dos Estados Unidos para levantar sanções e tarifas contra o Brasil e as autoridades do judiciário, como retaliação ao processo judicial. Além do deputado, o produtor de conteúdo aliado da família Bolsonaro, Paulo Figueiredo, também foi denunciado pelas ações com Eduardo nos Estados Unidos. O ex-presidente Jair Bolsonaro também era alvo do inquérito, mas não foi indiciado. Isso mostra que a PGR não encontrou indícios que ele também estava envolvido nas sanções feitas ao Brasil. Segundo a Procuradoria-Geral da República, foram 3 ações que os incriminam. Todas elas foram em julho. A primeira foi quando o governo dos Estados Unidos proibiu 8 ministros do STF de entrar no país com a suspensão de vistos. Na ocasião, o deputado Eduardo Bolsonaro agradeceu a medida em uma rede social. Depois, o governo Trump anunciou a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros como uma punição pela perseguição política a Jair Bolsonaro e seus apoiadores. E por fim, quando o ministro Alexandre de Moraes foi sancionado na Lei Global Magnitsky. Essa medida resulta no bloqueio de bens e na proibição de transações financeiras nos Estados Unidos. O próximo passo é o STF decidir se a denúncia contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo será aceita ou não. Caso aceita, eles se tornarão réus em uma ação penal. E o governo dos Estados Unidos anunciou hoje que a esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes, também sofrerá as sanções da Lei Magnitsky. O governo dos Estados Unidos incluiu nesta segunda-feira a advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, e o Instituto Lex, ligado à família, na lista de pessoas e entidades sancionadas pela Lei Global Magnitsky. O anúncio foi feito pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, a OFAC, órgão este responsável por administrar os programas de sanções. O nome da advogada e da instituição já constam no sistema oficial da agência. A medida ocorre justamente no período onde o presidente Lula se encontra no país americano e 11 dias após o STF condenar Jair Bolsonaro, grande aliado de Donald Trump. No dia 30 de julho, o ministro Alexandre de Moraes foi condenado na Lei Magnitsky, lei essa que pune estrangeiros supostamente envolvidos em corrupção, prevendo bloqueio de contas bancárias, cancelamento de cartões de crédito e restrições de entrada em território norte-americano. De acordo com Scott Bessent, em uma nota publicada no site do Tesouro, o secretário do Tesouro americano afirmou que Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e que a ação de punir Viviane Barsi deixa claro que o Tesouro continuará a sancionar indivíduos que fornecem apoio material a Moraes, enquanto ele viola os direitos humanos. E o Supremo Tribunal Federal divulgou uma nota dizendo que lamenta e considera injusta a aplicação de sanções à esposa de Alexandre de Moraes. E afirmou que as autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos. Além disso, apontou que a maior parte da sociedade reconhece a importância do julgamento. A ONU enfrenta sua maior reforma em décadas, com cortes que podem atingir milhares de postos de trabalho e mudar a sede de alguns setores de trabalho. Isso acontece em meio à crise financeira agravada pela falta de repasses dos Estados Unidos sob o comando de Donald Trump. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, presidiu nesta segunda-feira a comemoração do 80º aniversário das Nações Unidas em sua sede em Nova York. Apesar do clima festivo, o diplomata português afirmou que os princípios da ONU estão sob ataque como nunca antes, citando civis sendo alvos e o direito internacional pisoteado em Gaza, na Ucrânia, no Sudão e além. Para enfrentar esses desafios, não devemos apenas defender as Nações Unidas, devemos fortalecê-las. E esse é o propósito da Agenda 2030, do Pacto pelo Futuro e da Iniciativa ONU 80. Renovar os alicerces da cooperação internacional e garantir que possamos atender às necessidades das pessoas em todos os lugares. A chamada Iniciativa ONU 80 busca tornar a organização mais ágil e eficiente. Na última semana, segundo o alto funcionário das Nações Unidas, Guterres propôs um corte de 15% no orçamento regular para 2026,
em meio a problemas crônicos de liquidez agravados pelas políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Como resultado, mais de 2.600 postos de trabalho seriam eliminados e pelo menos 200 pessoas de Genebra e Nova York teriam que se mudar para cidades menos caras, como Nairobi, por exemplo. Segundo o português, o impacto dos cortes seria distribuído entre os 3 pilares da ONU: paz e segurança, direitos humanos e desenvolvimento sustentável. Mas os programas destinados aos países menos desenvolvidos seriam preservados. A proposta de orçamento vai ser submetida à votação na Assembleia Geral antes do fim do ano. Eu fico por aqui. Na próxima edição vamos falar sobre um zoológico da França que vai devolver um panda doente e seu companheiro à China. É às 21 horas aqui no Jornal Toda Hora. Até mais. Tchau!